E agora nós recebemos o candidato Alisson Correia, lá da cidade de Barra de Santa Rosa. Seja muito bem-vindo, Alisson, e fique à vontade aí para as suas considerações iniciais. Eu gostaria de perguntar quem é Alisson Correia? Um minutinho para o senhor responder. É, Quem é Alisson Correia? boa noite a todo o grupo Telecom. Obrigado pela oportunidade de falar ao meu povo. Boa noite, Luiz, que interage comigo nessa entrevista. Alice Corrêa é um simples advogado, professor de Barra de Santa Rosa, que pretende, nos próximos 4 anos, administrar, dirigir o nosso município, trazer uma política pública de qualidade, de eficiência, para que o nosso povo, para que a nossa cidade possa sair desse entrave que nós vivemos hoje, possa se desenvolver e ser também uma cidade de destaque do nosso Curimataú, se Deus quiser. Por que é que o senhor decidiu ser candidato a prefeito? Rapaz, isso nasceu de forma natural. Nasceu de forma natural. Desde criança, eu sempre fui. Sempre participei dos movimentos sociais de igreja, sempre estive do lado da população, perto do nosso povo, e sempre também fui envolvido em política, não como candidato. E aí, de repente, surge meu nome como um possível candidato a prefeito. A comunidade comprou a ideia, assumiu a ideia, e aí estou aqui eu, pronto e preparado e com muita vontade de trabalhar para o nosso povo. Muito bem, candidato. Vamos falar sobre educação. O senhor vai ter 6 minutos. Esse tempo, ele é um tempo que nós abrimos para o candidato, seu adversário nas eleições na cidade de Barra de Santa Rosa. Estaremos abrindo igualitariamente para o senhor. Quais são suas propostas para melhorar a educação do seu município? E como é que o senhor pretende lidar com a evasão escolar, a questão da inclusão de pessoas com deficiências, a questão de neuroatípicas? O senhor administra aí esses 6 minutos, fica à vontade. É pouco tempo para falar É sobre a verdade. educação em Barra de Santa Rosa. Hoje nós vivemos uma situação muito complicada em relação à educação, porque eu já começo a responder a pergunta falando exatamente da evasão escolar. Nós temos um grande número de estudantes, aliás, de jovens, adolescentes e jovens que não estão mais em sala de aula por falta de condição que o município não dá. Então, a primeira urgência que nós vamos fazer no ano de 2025 é dar condição para os nossos jovens e adolescentes ingressarem ou reingressarem novamente à escola. Nós somos um município muito extenso. Nós somos o quinto maior município em extensão territorial da Paraíba. Então, por isso, e nossas comunidades ali está lá em torno de 35% da população vive ainda na zona rural. E os sítios, as localidades são muito distantes. Então, isso dificulta para que o nosso jovem, o rural principalmente, tenha acesso à escola. E hoje, durante esses 4 anos de caminhada, eu venho observando o quanto a educação deixou de ser prioridade, tanto na esfera administrativa como também um anseio do próprio jovem. Ninguém sonha em crescer e desenvolver através da educação, porque não há um incentivo para isso. Tanto é que a maioria dos estudantes estão fora da sala de aula. Isso porque muitas vezes o próprio município coloca em prática projetos a nível federal, como a escola integral, nada contra a escola integral, mas isso você tem que observar se o município ela tem a aptidão para realmente colocar aquela escola integral para todos os alunos. Então, nós vemos hoje muitos jovens que deixam de estudar ali no 9º ano, 7º ano, porque começam a ter 16, 17 anos, tem que trabalhar e estudar como trabalhar, se você tem que passar o dia na escola. Então, a gente vai voltar a dar oportunidade, principalmente aos jovens da zona rural, a estudar na parte noturna. Dar condições significa dizer dar transporte a todo o município, todos os sítios, o mais distante que for, criar essa logística para que o jovem volte à sala de aula e tenha interesse pelo estudo. Isso é uma primeira urgência que nós vamos fazer. E também os adolescentes estudar pelo menos aqueles da zona rural
que são mais distantes e que queiram, lógico que isso também vai ser um desejo dos adolescentes e jovens, ter pelo menos a oportunidade de estudar um turno, por exemplo, um turno tarde, para que durante a manhã possam trabalhar junto com seus pais e tal, enfim. Isso é uma primeira situação. Uma outra situação que a gente está vivendo em Barra de Santa Rosa é que as escolas municipais foram nucleadas, certo? E aí tem sítios muito longes, né, tipo Salgado do Souto, que as crianças acordam de 5 horas da manhã, crianças de 4, 5 anos, tem que ali viajar em torno de 20 quilômetros para chegar até a escola. E aí você tem uma dificuldade muito grande, porque tem que acordar a criança cedo. A mãe às vezes tem que acompanhar a escola, ficar o turno nas escolas junto com a criança para poder estudar. Essa dinâmica a gente está vendo na prática lá que não dá certo. Está ocupando o tempo da mãe na própria escola, acompanhando seus filhos. E, além disso, também a própria comunidade escolar perdeu a sua característica, porque você desloca uma criança que está ali inserida na sua família para muitas vezes estudar na cidade com outros coleguinhas que não faz parte do seu convívio. Enfim, nós vamos voltar a escola para os sítios, a exemplo do Salgado do Souto, a exemplo aí da Gangorra, as escolas que o pessoal da Gangorra, por exemplo, que os alunos estudam no município de Damião, porque não tem escola no nosso nas fronteiras do nosso município, a gente vai estudar tudo isso para voltar. Além disso, lógico, nós vamos incentivar ainda mais os nossos professores. O incentivo não é só salarial, nós vamos estar perto com capacitação, também compreendendo a dinâmica que é dos professores. Nós temos muitos professores de fora, precisam de incentivo esses professores, precisam de uma residência, que eles possam tomar um banho de um turno para outro, que sejam bem tratados, que tenham um tratamento humanitário, que isso favorece para que eles estejam na sala de aula com mais gosto, mais desejo, mais preparo, até para também, eu que sou professor, sei muito bem disso, tá ali enfrentando o desafio diário que é realmente dar aula nos tempos de hoje. E aí trazer o acesso à internet às famílias do campo que mal têm condições de pagar a internet, o município vai arcar com essa despesa com as famílias de baixa renda, pagar a internet para que todo mundo da zona rural tenha acesso à internet de graça e pelo menos um aparelho da casa conectado à internet. A gente vai também fazer essa doação através do município para desenvolver ainda mais a nossa educação, se Deus quiser. Candidato, vamos falar de saúde. Se eu quiser aqui, a gente divide em. São 3 tópicos de 2 minutos. Para iniciar, eu gostaria que o senhor falasse sobre PSFs, hospital, suprir a demanda de exames e consultas e procedimentos cirúrgicos. Como é que o senhor pretende fazer isso? Saúde Barra de Santa Rosa é um caos. A gente poderia passar esse programa todo falando sobre saúde. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós vamos criar. Mais uma vez, volta o tamanho do município. Nós vamos criar âncoras nas unidades básicas de saúde. Hoje, assim como também o aluno tem que se deslocar de forma muito longe demais para ir até a escola, assim também acontece com as unidades básicas de saúde. Então, nós vamos criar âncoras, por exemplo, uma âncora nas cabaças da saúde, uma âncora no Salgado do Souto, uma âncora lá na Caraibeira ou Gangorra, todas ligadas à unidade básica de saúde que a comunidade faz parte, para que o médico possa ir pelo menos uma vez por semana até esses sítios, atender às demandas daquela comunidade, para que possa também, para que possa ter uma tranquilidade no atendimento, porque não vai ter uma demanda grande, porque é a própria comunidade que vai ser assistida naquele dia, e também um maior acompanhamento dos, aliás, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, vai ter com isso, vai ter uma melhor
estrutura no atendimento à prevenção, que é justamente a função da unidade básica de saúde. E aí a gente vai diminuir tantas doenças, né, tantas urgências e emergências que um município pequeno não pode atender de imediato, com a prevenção, que é justamente a função principal das unidades básicas de saúde. E lógico, ser parceiro, incentivar financeiramente nossos profissionais da saúde, né, dando os incentivos necessários, por exemplo, eh, legalizando a insalubridade dos profissionais de saúde que em Barra de Santa Rosa não tem. Isso é uma das metas do projeto da Esperança. Como é que o senhor planeja enfrentar os desafios da saúde relacionada às endemias? A gente fala de dengue, fala também, em alguns momentos, de algumas doenças que são sazonais, como diarreia, por exemplo, viroses, dentre outras, né? Qual é a estratégia para conseguir enfrentar esses momentos no município? Os grandes soldados dessas epidemias, né, é os agentes comunitários de saúde. Então, capacitação, conscientização, parceria com a Secretaria da Educação, o tripé de uma administração pública é exatamente a assistência social, a educação e a saúde. Essas três secretarias têm que andar juntas. Então, para a gente evitar, tem que ter educação desde o mais pequeno lá na escola ao jovem e adulto, para que a gente possa evitar. E lógico, chegando, o enfrentamento tem que ser mais ou menos aquele que a gente enfrentou com a Covid-19, Covid-19. né? Parceria de todo mundo em cima, conscientização, até mostrando de forma visual, através da internet, que é indispensável hoje em dia, mostrando os exemplos que já aconteceram por aí afora, né? E aí, claro que essas capacitações também não podem ser tão corriqueiras, pacatas, tem que também ter uma capacitação que seja prazerosa das pessoas participarem, né? Então tem que ser dinâmico, tem que criar esses mecanismos para que atraia a população e as pessoas também entendam que isso é a doença dengue, tantas outras são coisas sérias, né? Que a gente custou para, por exemplo, durante a pandemia, entender de imediato que era uma coisa séria e só começou-se a ver que era coisa séria quando começou a morrer muita gente. Então, a prevenção, para nós, município pequeno, é sempre o melhor remédio. Candidato, tem um tema dentro da saúde que é a questão do transporte, né, de passageiros, de pacientes. Como é que o senhor pretende trabalhar a questão dos transportes que vão conduzir esses pacientes para exames, para consultas, até mesmo para procedimentos cirúrgicos, as ambulâncias do município, né, e os carros que servem também para locomoção, de pessoas da zona rural? O tema é transporte na saúde. Como é que o senhor pretende trabalhar? Primeira coisa, isso é uma dificuldade tremenda. Barra hoje vive um caos sobre isso. As pessoas, por exemplo, para vir para cá no sábado aqui em Cuité, no consórcio de saúde, eles têm que vir de alternativo ou pegar carona ou coisa afim. Primeira coisa é que a gente, toda a zona rural, vai ter sim transporte disponível para as pessoas que precisarem se locomover de forma imediata para a cidade em alguma urgência e emergência. Um parto, uma doença de imediata, enfim. E com relação aos exames já pré-agendados e etc., isso aí vai ser uma logística da própria prefeitura para que as pessoas tenham esse transporte também com dignidade. Por exemplo, é um absurdo uma pessoa que faz hemodiálise sair de 4 horas da manhã numa van para Campina Grande e retornar às 3 horas da tarde, certo? De forma assim totalmente desumana. E essas pessoas vão ter um transporte exclusivo, até porque vocês têm a imunidade muito baixa, não pode estar viajando com qualquer passageiro.
Isso é muito complicado, nós vamos resolver esse problema. E uma coisa que a gente vai imediatamente implantar no município é uma casa de apoio na cidade de João Pessoa, na capital, e outra casa de apoio em Campina Grande, para que as pessoas que precisem realizar procedimentos um dia após o outro, que acontece muito com portador de câncer, possa ter a casa lá da Prefeitura de Barra de Santa Rosa instalada com alimentação e funcionário para receber vocês, para que não precise retornar à cidade ou fique lá vagando, pedindo carona para voltar no outro dia, até porque nós estamos bem distantes, tanto da capital como de Campina Grande, a 80 quilômetros. E temos também outras propostas, mas o tempo não dá. Candidato, vamos falar sobre infraestrutura e urbanismo, pavimentação e iluminação. O que é que o senhor pode falar sobre esse tema dentro do seu plano de governo? Tem alguma proposta para a melhoria da pavimentação, da iluminação pública e também dentro desse tema de infraestrutura, o saneamento básico, sistema de esgotamento? O que é que o senhor pode falar? Começando pelo sistema de esgotamento, é uma situação que nós enfrentamos muito séria, principalmente no bairro Tribofe, na Cidade de Deus, Conjunto Francisco Inácio, popularmente falando. No alto da ponte também tem esse problema de saneamento básico. Nós precisamos de imediato, assim que assumirmos a prefeitura, fazer uma avaliação de como está esse sistema de esgotamento, né? Nós temos casas em Barra de Santa Rosa que não tem esgoto e as pessoas improvisam fossa para poder sobreviver ali naquela residência. Isso é inadmissível, isso é contra a saúde pública, isso não pode acontecer. Nós não temos na prefeitura municipal, nem no município, sistema de esgotamento de fossa. Então, portanto, a cidade não comporta fossas. Então, a gente tem que fazer um planejamento de imediato para essa melhoria do esgotamento sanitário. Com relação à pavimentação, quantas ruas não faltam ser pavimentadas? Eu acho que nós somos a cidade do Curimataú que menos calçou rua. Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos município vizinho como o próprio Cuité, que nós vemos muito bem nas redes sociais, além de estar totalmente pavimentada, está totalmente asfaltada. Nós temos cidade como Damião, filha de nosso município, que quase já não tem ruas a ser pavimentada. E Barra de Santa Rosa, uma cidade com 65 anos de idade, nós temos aí muitas ruas, acho que se for numerada, muito mais de 50 ruas sem uma única pedra, né? Tivemos ultimamente algumas pavimentações, nós vamos sim fazer parcerias com o governo federal, o governo estadual também, para de imediato acelerar esse calçamento em ruas que são totalmente esburacadas em Barra, e aí você prejudica a saúde por conta da poeira e etc, né? Então isso é uma proposta nossa e também prioridade o calçamento de nossas ruas. Também temos essa situação de ruas escuras, bairros escuros. Nós temos bairros lá escuros, sítios, comunidades também que falta iluminação elétrica nos postes. E nós teremos também esse objetivo, até porque a iluminação pública, né, ela traz segurança ao nosso povo. Então a gente chega, é natural chegar na zona rural e um cidadão lá dizer, ó, doutor, esse poste aí tá sem essa lâmpada há meses e eu vivo chamando alguém para resolver a situação e não resolve. Vamos resolver essa situação. Isso é uma coisa corriqueira, não é nem coisa de estar dizendo, não é nem algo que de dizer em proposta. É algo que tem que se fazer de forma natural na prefeitura, né? E as ruas que precisam de parcerias junto à Energisa de forma imediata, porque se você não cobrar a Energisa não chega. Tantas casas que vão sendo construídas e você falta a iluminação naquelas ruas.
Nós temos demandas de residências que já estão construídas, fazem o pedido da energia elétrica na própria casa e não tem a energia logo colocada pela Energisa porque não tem a extensão de rede. E isso o governo municipal tem que ter essa preocupação de estar o tempo todo em parceria com a Energisa para resolver essa situação de forma imediata. Nosso tema agora é meio ambiente. Quais são suas propostas, iniciativas para garantir o desenvolvimento sustentável do município? E outro tema de grande debate aqui na nossa região também são as questões dos lixões e a questão dos resíduos sólidos, né? Como é que o senhor vê essa situação? Com relação ao meio ambiente, a gente precisa se desenvolver sem prejudicar as gerações futuras. Esse é o tema nacional, né? Que aí dos últimos 10 anos vem tanto sendo debatido. Lá em Barra não existe, por exemplo, de imediato a coleta seletiva até hoje. Acho que nem nos órgãos públicos, eu nunca vi. Então, isso é algo que tem que sair do papel, tem que sair do quadro da lousa do professor dizer. Isso tem que ser colocado na prática, tem que estar nas ruas a coleta seletiva. Se a gente não insistir nisso, não vamos chegar nunca a ter a coleta seletiva. Até ajudaria os próprios catadores de lixo lá em Barra hoje, que são totalmente prejudicados, porque existe a coleta já para o lixão fora, certo? Em Barra não tem mais o lixão, graças a Deus. O Ministério Público bateu em cima e isso foi sanado e hoje o lixão é fora, mas porém os catadores são totalmente prejudicados lá. Por quê? Porque não existe um galpão que possa fazer essa seleção e eles ficam lá na rua catando nas calçadas dentro dos lixos das casas o que pode aproveitar eh, para eles aproveitarem para a venda, né? Então, isso a gente vai ter essa parceria com os catadores. Foi feita associação, foi feito várias coisas que não deu certo, não está na prática e continua dessa forma, eles catando nas calçadas. Nós vamos sim fazer uma avaliação desse serviço público para fazer com que essa classe seja incluída, inclusive, no mercado de trabalho. Essa é também uma profissão que gera renda. Isso é um ponto. Com relação ao lixão, aqui no Curimataú seria muito interessante que aí os municípios se reunissem e fizessem um consórcio para fazer um lixão, né, um aterro sanitário próprio. Isso é uma questão que tem que ser discutida a nível de municípios, né, porque para um município só, eu dizer aqui que vou fazer um lixão para a cidade, eu estou até certo ponto até dizendo que eu vou fazer uma proposta complexa demais. Então, fazer parcerias com os municípios vizinhos para nós termos o nosso aterro próprio seria uma viabilidade dos próximos governantes daqui do Curimataú. Seria muito interessante mesmo a gente fazer isso. É por aí que a gente vai fazendo com que nós possamos alavancar. Também o que está na moda hoje é energia solar. Os órgãos públicos de Barra, para economizar a energia elétrica, podem muito bem implantar energia solar nos órgãos públicos, nas escolas, na prefeitura, nas unidades básicas de saúde, todos os órgãos públicos, ter lá sua energia solar é uma forma também de garantir às futuras gerações o desenvolvimento sustentável. São práticas como essa que o governo da Esperança vai implantar. Muito bem, candidato. Habitação é um tema de grande relevância. A gente sabe que existe um déficit de habitação nos pequenos municípios. A população mais carente necessita desse apoio do governo. E eu gostaria de saber quais são os seus planos para o tema habitação, tanto a construção de casas populares, como também reforma das casas das famílias mais carentes. Isso é o que eu tenho batido mais no meu projeto. Barra de Santa Rosa tem 12 anos que não foi construída uma única casa pelo poder público. Nós temos um déficit habitacional enorme. Famílias que vivem dentro de casa com seus pais, às vezes três casais numa casa só, que não tem condições nem de ter o seu Bolsa Família porque não tem um endereço próprio.
Então, primeira coisa que a gente vai fazer é um levantamento desse déficit habitacional da cidade, através da Secretaria de Assistência Social. Implantar de imediato o aluguel social permanente para as famílias de baixa vulnerabilidade que não têm moradia. Isso na cidade. Aluguel social não só de 3 meses, como acontece hoje em dia. Um aluguel social permanente até que a família possa ter a sua casa. E aí, a partir daí, o município correr atrás do governo federal, parceria com o governo estadual e até outros entes também, para trazer de volta conjunto habitacional na cidade. E se isso for demorar muito, nós temos que sair já da, da, da esfera da teórica e já começar, sim, com recursos próprios, a começar a sanar algumas situações. Por exemplo, na zona rural, eu tenho me deparado com muitas casas de taipa. Eu acho que nós somos o único município aqui do Curimataú que tem casa de taipa mesmo. Agora mesmo, eu venho de uma visita agora de tarde, que nem barro tinha. Tava lá a pessoa residindo na casa só com vara, bem dizer, botando uns plásticos. Então, nós temos que substituir de imediato essas casas de taipas por casas de alvenaria. E quem faz isso é o serviço público. Como? Fazendo, colocando na prática, tendo boa vontade e saindo do papel, indo lá e resolvendo a situação do cidadão. Quanto a reformas, tem gente que não tem casa que não tem banheiro, tem casa que o banheiro é no muro, tem casa que não tem banheiro de jeito nenhum, faz as necessidades lá no muro. Nós temos que tem casa que é um salito tremendo, famílias, crianças vivendo numa situação terrível lá. A poeira dentro de casa porque a parede lá tá caindo. Então a gente telhado cheio de para reparo, ripa de pendão ainda. Então a gente precisa estar sensível à moradia. A moradia é um direito constitucional. Todos têm direito a uma moradia digna. Quem resolve essa situação a uma família de baixa renda é exatamente o município. Ou a gente está atento às famílias de baixa vulnerabilidade social, essas famílias mais carentes, ou a situação só tende a piorar. É prioridade no nosso governo resolver, sim, imediatamente a questão da moradia. O senhor acha que é possível atrair investimentos para um município com o objetivo de geração de emprego? E qual sua proposta para o apoio aos empreendedores, ao comércio local? Como é que o senhor pretende fortalecer a economia no seu município? A questão do. Nós temos grandes empreendedores já em Barra, que nós no Curimatão nós somos uma cidade bem pacata com relação ao comércio. Isso porque realmente não teve políticas públicas anteriores que favorecessem a isso. Então, primeiro, a gente tem que partir da educação. Sem educação não vai. As pessoas têm que se profissionalizar, têm que ter uma função, uma profissão e criar o seu próprio negócio. E para isso, tem que ter um incentivo público, porque se não tiver um incentivo público, não vai, não tem como. Parceria com o Senai e tal. Tem alguns cursos em Barra, de Santa Rosa, eu fico observando. Parece até que é só para ter no papel. Mas não dá um horizonte para que as pessoas possam realmente se profissionalizar. Então, primeira coisa, incentivar o empreendedorismo. Tem que incentivar. Cidade pequena é isso. Essa semana mesmo eu visitei uma pessoa, ela estava lá fazendo um estante de gesso. E eu fiquei lá esperando para pedir o voto. Depois eu comecei a perguntar. E aí, onde é que você trabalha? Eu disse, não, eu trabalho em outra cidade. Por que você não trabalha em Barra? Não, porque não sei o quê. Aí ficou, tipo, com dificuldade. Dificuldade de quê? De visibilidade. Quem dá visibilidade a um, a um empreendedor é o município. O município ele tem que desenvolver políticas públicas para que o cidadão possa se inserir no mercado de trabalho. E aí a gente possa começar a se desenvolver. E aí eu comecei a dar umas ideias a ele de forma informal, porque a gente estava apenas conversando sobre as propostas futuras, e ele se sentiu bem atraído pelo que eu estava dizendo. Eu digo, vai lá, rapaz, em Barra falta mão de obra para gesseiro. Às vezes a gente procura fazer um detalhe no forro de casa e não encontra pessoas. Então, o que a gente percebe é isso, que falta o incentivo à capacitação de jovens
de adultos mesmo, nessa área. Às vezes a pessoa tem uma aptidão muito grande e não tem a oportunidade. E para dar oportunidade é a partir também do serviço público. E, lógico, quando você capacita pessoas, é mais fácil de você também conseguir empresas que aproveitem a mão de obra dessas pessoas. Nós temos grandes empresas em Barra, como exemplo da Barra mesmo, que é um mercado que se desenvolveu, está se desenvolvendo também pelo Curimataú. Ele prioriza os barrenses nesse sentido, isso é muito importante. E para mas faz toda uma seleção técnica. Eu já tive a oportunidade de ver essa seleção. Faz toda uma seleção técnica. Às vezes se inscreve lá 50 pessoas para ele eh, eh, contratar 3, 4. E a exigência é grande, porque hoje em dia é assim. O mercado é exigente. Então, muitas vezes o jovem não preenche os requisitos porque não teve a capacitação. E quem dá essa capacitação? É a gente. Cidade pequena é isso. Ou você incentiva o empreendedorismo, ou a gente não consegue se desenvolver e ser parceiro dessas empresas. Candidato, vamos abordar o tema da assistência social. Como é que o senhor pretende desenvolver, né, os projetos sociais do seu município? O senhor pretende implementar algum projeto dentro do seu plano de governo aí? Tem algum projeto que o senhor pretende implementar que ainda não existe no município? E como é que o senhor pretende combater a desigualdade social e o preconceito na sua cidade? Isso é um tema muito relevante, muito forte, porque nós temos uma cidade que basicamente aí 75% da população são pessoas humildes, são pessoas pobres, são pessoas baixa renda que só sobrevivem do Bolsa Família. Isso é uma situação de imediato e eu tenho dito que o nosso projeto, Projeto da Esperança, projeto que tem Dr. Alisson Corrêa e Rogério Nunes como propensos prefeito e vice-prefeito de Barra de Santa Rosa, é foco nessa comunidade, nessas famílias que vivem de forma com muita dificuldade de sobrevivência. Primeira coisa que nós vamos implantar em Barra de Santa Rosa, como eu já falei aqui, é o aluguel social. Vocês vão deixar de pagar dos R$ 600, R$ 250 de aluguel. Isso a gente tem que fazer de forma imediata para dar uma folga às nossas famílias. Uma outra situação que nós vamos implantar em Barra, aluguel social não tem, tem aluguel periódico de 3 meses. Nós vamos implantar o aluguel social permanente. Outra situação que a gente vai implantar em Barra é a Bolsa Social, um complemento do Bolsa Família para famílias que vivem em situações muito complicadas, que tem que pagar além do aluguel, além da água, além da luz, um monte de gente em casa que às vezes doente também, que mal tem dinheiro para comprar um remédio, que muitas vezes no posto falta, que a gente nem falou sobre esse tema na saúde, mas eu tenho falado nas famílias. Vocês às vezes têm que comprar um remédio controlado que é para ser dado pelo serviço público com o dinheiro de vocês do baixa renda. Nós vamos implantar o Bolsa Social, que é um complemento de renda exatamente do Bolsa Família, para que as famílias de Barra comecem a respirar e é tudo uma cadeia, tudo é uma consequência. Quando nós fizermos isso, automaticamente o jovem começa a ter aptidão mais para estudar, começa a se qualificar para ser inserido no mercado de trabalho e aí, num futuro bem próximo, se Deus quiser, a família está bem e viver com a dignidade mínima. E dessa forma também nós vamos garantir que as pessoas tenham pelo menos as três refeições diárias. Quantas famílias, quantos jovens não são casados, que têm seus filhos e fazem as refeições na casa dos seus pais, porque não têm condição de comprar a sua feira. Isso é um absurdo. Nós temos que estar perto dessas pessoas, dessas famílias, para dar essa tranquilidade e as pessoas voltarem a ter uma vida digna. É isso. Audiência topada aqui, viu, no canal. Sério? Estou recebendo aqui informações, audiência topada. Graças a Deus, todas as entrevistas
com super audiência, grande audiência. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo canal do cliente, canal 4 Unitelecom. Candidato, vamos um tema aqui que eu acrescentei aqui, talvez nem tenha aí, mas eu queria só a sua opinião, perguntei a opinião dos outros candidatos. Um minutinho para o senhor falar sobre trânsito, como é que o senhor vê essa situação, essa realidade do trânsito hoje? A gente fala de saúde, mas a gente percebe que muitos dos acidentes que ocorrem prejudicam um pouco, né, a questão do orçamento público, acidentes de moto principalmente. Como é que o senhor vê essa situação? Lá em Barra de Santa Rosa nós tínhamos esse problema. A cidade foi asfaltada, mas não foi sinalizada. E aí a gente precisa resolver isso de imediato. Primeira coisa, a gente precisa asfaltar o restante das ruas que faltam para ficar mais confortável para a cidade. Mas antes disso, a gente tem que resolver o problema do esgotamento do bairro Tribof. Porque depois que fez o asfalto, a chuva cai, como Barra está em declínio, vai tudo para lá de uma vez só. E se fosse uma cidade que chovesse de forma bem abrangente, ia prejudicar aquele bairro. Mas enfim, vamos sinalizar a cidade, né? Tentar ver essa questão da sinalização, principalmente nas principais ruas, já que a BR passa exatamente bem dentro da cidade, resolver aquele problema lá. Nós tínhamos um problema grande que na saída para Remígio até o assentamento já é urbano, mas o DNIT insiste em dizer que é BR. E ali é urbano, então precisa frear os carros com lombadas, com sinalização. Logo E depois do posto de gasolina, isso, isso ali não, fala. não tem condições. Ali é urbano até na placa. Inclusive tem uma escola logo Tem uma depois do escola posto. que está lá faz 8 anos que está sendo construída, mas possivelmente a gente vai terminar ela e o trânsito ali vai ter que ser controlado. E aquela área para passar a ser urbana, tem problema de demolição ali que não existe. Nós vamos resolver aquela situação. Todo mundo que tem aqueles terrenos próximos à BR na saída para Remígio, nós vamos entrar em contato com o DINIT e resolver aquilo dali para passar a ser zona urbana. Isso é uma situação. Outra situação é sinalizar junto ao estado da Paraíba, o asfalto que liga Barra de Santa Rosa a Damião. É um asfalto, uma via extremamente perigosa, sem placas, Acostamento. sem acostamentos e acontecem regularmente acidentes e óbitos. E isso tudo por falta de sinalização. Quem tem que ter interesse nisso? A Prefeitura de Damião e a Prefeitura de Barra de Santa Rosa, que também tem interesse até cá acima dentro de Araruna, que continua a BR. Então, isso é uma preocupação nossa, além dessa via de dentro do município. Muito bem, candidato. Na agricultura, como é que o senhor pretende fortalecer a agricultura do seu município? A agricultura precisa de atenção de forma imediata. O homem do campo de Barra de Santa Rosa hoje sofre, não tem estradas. As estradas são feitas a cada 4 anos no período eleitoral, como está sendo feita agora, e só as principais vias. Nós vamos, primeiramente, resolver essa situação e incentivar o homem do campo com corte de terra com pelo menos 2 horas para cada agricultor na zona rural todos os anos, independente de partido, independente de qual seja sua aptidão. Vamos também começar de imediato a perfuração de poços artesianos, já de imediato em janeiro. Vamos contratar uma empresa para fazer uma marcação em massa em todo o município, de onde realmente tem possibilidade de ter água no subsolo, para a gente paulatinamente, mês a mês, ir fazendo essas perfurações, sem precisar ser perfuração de posse em época de eleição, em troca de voto, como está acontecendo neste momento em Barra de Santa Rosa. Inclusive hoje, a máquina está lá perfurando um poço artesiano em troca do voto da pessoa. Vamos fazer isso durante a gestão com um incentivo ao homem do campo. É isso que precisa. Desenvolver limpezas de barragens, principalmente dos açudes principais, como o açude da Cupira, o açude do Serrote Verde, o açude da Barra do Lagedo, esses açudes que são importantes naquelas regiões,
tendo água e os barreiros também particulares, tendo água no campo, tudo fica maravilhoso e é isso que, a partir daí, nós vamos fazer e desenvolver também o empreendedorismo dentro da própria zona rural. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo nas minhas lives de dois agricultores que têm. Leiba, que tem plantação de maracujá através de um poço, e Raminho, que tem plantação de coentro através de poço artesiano. E eles vendem e têm sua própria renda. Quantos agricultores está faltando essa oportunidade por falta de investimento do poder público? Então, nós vamos começar a fazer isso de forma imediata a partir de janeiro. O homem do campo é prioridade nesse convênio, porque o homem do campo, viu, Luiz, de Barra de Santa Rosa, gosta de viver no campo. E hoje eles vivem com grandes dificuldades. E é preciso que o governo municipal tenha atenção. E outra coisa muito importante que eu vou dizer também mais à frente: tudo que for cultivado na zona rural vai ser consumido pelo próprio município através da agricultura familiar, que não está na prática neste momento. É isso. O homem do campo é prioridade no projeto da Esperança. Muito bem, candidato Alisson Corrêa, nosso tema agora é esporte. Como é que o senhor planeja apoiar os atletas que vêm se destacando no município de Barra? Aquele apoio, né, de veículo, em alguns momentos para ir para as competições. Às vezes o atleta precisa de um apoio da prefeitura numa inscrição, né? O apoio de infraestrutura das praças esportivas. Como é que o senhor pretende apoiar o esporte e se o senhor tem algum projeto novo para implementar no seu município um projeto esportivo? Primeira coisa, a diversão do homem em Barra de Santa Rosa, dos jovens, é o esporte, mas só o futebol. Vamos eh, incentivar ainda mais o nosso futebol, estruturando todos os campos da zona rural. Eu que durante esses 4 anos fiquei apaixonado pelos campeonatos, sempre participo, né? Comecei a participar através da política e hoje até participo de forma prazerosa também. Eu que nunca fui ligado muito a futebol, mas é muito bonito, muito legal. Vamos estruturar todos os campos, organizar, limpar, dar trave, dar rede, dar bola aos times, uniforme também. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas são humildes, eles não conseguem por si só fazer tudo isso. Isso na zona rural não tem como. E dá o apoio financeiro para que vocês possam se locomover para os seus campeonatos. Isso é possível também, isso faz parte do lazer. O lazer também é uma obrigação do município. Então vocês vão ter todo o apoio total, as agremiações. Até pensei e coloquei no meu projeto de ter uma taxinha financeira para cada agremiação da zona rural, para que vocês possam desenvolver suas atividades, tendo um incentivo da prefeitura, como tudo depende, né? Até para comprar um troféu você precisa do recurso. Então, nós vamos dar todo esse apoio a vocês. Os campeonatos, você sabe que eles fazem aquele almoço, né, coletivo, aquela feijoada e tal, e tudo sai do bolso deles. E o que eu acho mais legal, o entrosamento, aquela confraternização naquele dia, é um dia de lazer. A prefeitura tem que ser parte disso, porque isso dá prazer, você incentiva, você tira os jovens de tantas mazelas que a vida oferece, e é uma oportunidade de você desenvolver. Além disso, puxando para a nossa cidade, fazer um estádio de futebol. Nós somos uma vergonha no Curimataú, no sentido de estádio de futebol. Nós não temos um único estádio de futebol. Não temos, somos a única cidade que não temos. E imediatamente vou correr atrás disso aí, da gente fazer um estádio de futebol. E olha que nós temos campeões, viu? A nível aqui de região que ganha campeonatos aí, mas não temos um estádio de futebol, certo? A gente escapa lá na Vila 70, no campo de futebol de lá, e etc. Então, correr atrás disso aí. E também incentivar, através das escolas municipais, outros tipos de atividades desportivas. Isso é importante também. Natação, nós não temos uma piscina, nós temos que fazer de imediato, além do estádio, também um complexo desportivo para que a gente possa criar mecanismo
até dos jovens desenvolver suas aptidões na área esportiva. E com relação, tomando um pouquinho mais do tempo, à vontade. os atletas que já se destacam não têm incentivo nenhum, vivem de rifa e de cotinha. A prefeitura vai abraçar essas pessoas e, pelo contrário, dá toda a condição deles participarem daquelas seleções que existem nos grandes clubes, né? Principalmente as pessoas que não têm condição nenhuma. No turismo e na cultura, como é que o senhor pretende trabalhar? Barra de Santa Rosa possui algum ponto turístico, algo que possa ser explorado no turismo e como também na cultura? O que é que o senhor pretende fazer, o incentivo à cultura no seu município? No tema turismo, nós temos uma festa anual, que é a festa da Copadroeira Santa Rosa de Lima, que eu acredito que seja a festa que mais atrai gente de fora e da própria comunidade. É uma que aglomera mais pessoas. Então, além de ser um evento religioso, é também um evento turístico. Lá você se concentra muitas pessoas, milhares de pessoas. E nós vamos sim criar ali, já é um templo religioso, mas a prefeitura precisa criar ali uma estrutura turística para atrair ainda mais os fiéis de fora. Por exemplo, ali não tem um restaurante. A gente pode, junto à comunidade, criar um empreendedorismo ali de um restaurante. Você termina a missa ali de 10 horas, 10 e meia da manhã, você tem só as barraquinhas para você se alimentar, mas nada, não existe uma estrutura que possa atrair, que possa fazer com que os fiéis que vão até ali naquele dia ou até no dia antecedente da procissão possam ficar ali, fotografar, ter uma estrutura de ficar mais tempo naquele lugar. Então, parceria com a igreja e criar a Casa do Romeiro, enfim, tem todo um projeto aqui na cabeça desse futuro prefeito que vai fazer com que aquela festa seja maior do que é. Além disso, nós temos muitos sítios arqueológicos também, com Setor rupestre. exatamente, eu como historiador, sou historiador, sou professor de história, cheguei a visitar, mas não são explorados. Os nossos alunos nem sabem, certo? Temos tantas casas antigas nos assentamentos rurais que podem ser reformadas, que podem ser também um atrativo do turismo rural. Então tem muito que pode ser explorado. A culinária, lá na telha, a galinha de capoeira é a melhor do Curimataú, mas ninguém sabe que é a melhor. Se você não tiver um incentivo do município para atrair o mercado consumidor até de municípios vizinhos, ninguém vai lá comer. Então, nós precisamos fazer com que o turismo de Barra de Santa Rosa ele comece, porque nós realmente não temos. Temos de forma amadora através desses exemplos que eu acabei de falar. É isso. Até a própria festa da padroeira também em dezembro, né? É uma festa que pode também ser também um momento de turismo, de atrair pessoas, até porque é o mês de dezembro, né? Um mês que vem muita gente de fora. Hoje nós deixamos de receber nossos barrenses ausentes que moram fora nesse período, exatamente porque a festa cresceu mais no cunho religioso, mas na parte turística ela precisa ser melhor incrementada pelo poder público. E na cultura, candidato? Na cultura, voltar às quadrilhas. Nós não temos mais quadrilhas. De imediato já isso, porque era uma tradição muito grande. Eu, desde criança, tive esse privilégio de participar de grupos de dança, de quadrilha. Não tem mais Você uma foi quadrilha. quadrilheiro? Fui quadrilheiro, participei de concurso. Eu fui bem participativo. Então, voltar a incentivar as quadrilhas, não só aquelas de colégio, como também as
que se formam de forma independentes no município, que vão representar o nosso município fora, com concursos e etc. Isso é uma finalidade nossa também. Aí dentro da cultura também tem várias situações, por exemplo, que também é o turismo, tem o artesanato do Cuiú, que é um destaque hoje nacional, graças a Deus, e aquelas artesãos, mas tem também o artesanato não só do Cuiú, como outros que estão lá escuros. Ontem mesmo eu estava falando na minha live sobre isso e uma eleitora nossa colocou: Olha aqui meu artesanato, e mostrou a foto. Ela estava lá produzindo o artesanato dela e dizendo a mim de forma indireta que não era vista. Então a gente precisa resgatar tudo isso e fazer com que tenha visibilidade no nosso município. Isso. Pode ser Não, falar. pode falar. Muito bem, descobri meio que o candidato faz a quadrilha, viu? Sou era mesmo. Candidato, o orçamento e as finanças são algo que deve ser levado muito em conta para um gestor, né? A gente fala muito da questão política, de ter que atender às necessidades da população, mas nós bem sabemos que tudo que é feito pelo gestor, pelo prefeito, digamos assim, precisa ser feito com muito cuidado, pensando de onde vem esse dinheiro, né, na gestão desse dinheiro, que é um dinheiro que é nosso, na verdade, né, da população. Como é que o senhor pretende, quais são as suas propostas para equilibrar as contas do município? O município lá tem dívida pública, como é que o senhor pretende fazer? E também a questão da arrecadação do município. O senhor tem algum projeto, tem algum planejamento para fazer com que haja um equilíbrio nas contas do seu município? A princípio, um novo gestor de oposição faz logo uma auditoria para saber como é que está as finanças públicas. Tenho consciência, como advogado que sou, que vou administrar com o orçamento que vai ser aprovado ainda esse ano. Então, eu não vou ter o privilégio de demarcar como vai ser o próximo ano. Os próximos sim, mas o próximo ano o orçamento é feito este ano. Mas uma das finalidades do bom gestor é não gastar dinheiro à toa. Barra de Santa Rosa precisa não gastar dinheiro à toa. A nossa grande dívida do município de Barra de Santa Rosa é em precatórios e vai aumentar. Agora mesmo estão sendo demandadas várias ações judiciais dos professores de Barra de Santa Rosa que tiveram seus precatórios do Fundef colocados a menor. E aí teve uma decisão judicial, a gente já tratou sobre isso, os professores sabem do que eu estou falando, que vai ter que ser reembolsado todos os nossos professores. Então, nossa dívida vai aumentar. Como é que a gente vai diminuir esse gasto à toa? Fazendo uma boa gestão. Chegando ao servidor o que é de seu direito no momento certo para evitar exatamente demandas judiciais. Eu tenho, por exemplo, o orgulho de dizer que durante os 8 anos que eu estive à frente do município de Damião, nós não tivemos nenhuma ação judicial que pudesse comprometer o erário público. E Barra de Santa Rosa hoje é um dos municípios que mais tem ações judiciais contra o erário público. Então, o equilíbrio nas contas públicas é fazer uma boa gestão e não gastar à toa. Como, por exemplo, na saúde, vou dar um exemplo bem prático. Imediatamente eu vou criar uma sala de raio-x. Se você tem uma torção no seu pé, você tem que ir para Picuí. Você precisa de carro, né? O carro vai com o tempo, volta, às vezes tem que voltar novamente para fazer um único raio-x. Fica um gasto desnecessário quando você poderia fazer ali de forma bem rápida, já descobriu o problema com um médico ali plantonista, que nós vamos sim implantar uma unidade de pronto atendimento, que não seja um OBS, que seja de pronto atendimento, que possa fazer o primeiro socorro para evitar essas demandas. Isso é totalmente viável, né? Quando você também volta às escolas para
para a sua localidade, você vai evitar gasto também com transporte, que hoje você tem o gasto para locomover o transporte público com os alunos para um lugar mais longe, como na cidade. Então, tudo isso é você ter controle das finanças, saber gastar. E um dos critérios que eu vou utilizar para fazer isso é o orçamento participativo. Você saber qual realmente a necessidade do cidadão para você poder gastar o dinheiro público, para que seja realmente voltado para a necessidade do cidadão e não um gasto à toa. Muito bem. Candidato, parcerias de sua gestão. Quem são os parceiros políticos e como é que o senhor pretende lidar com o poder legislativo do seu município? Aí, quando eu falo poder legislativo, eu não falo só dos vereadores que serão eleitos apoiando sim ou não. Estou falando da Câmara no geral. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor pretende, quem são os seus parceiros políticos e como é que o senhor pretende lidar com os vereadores do município? Nossos parceiros políticos, hoje, do grupo de oposição de Barra de Santa Rosa, nós temos dois deputados estaduais, Tanil Soares, que foi apoiado por mim em Barra, por nós, e Chió, que foi apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. São parceiros na esfera estadual. Temos o deputado federal Agnaldo Ribeiro, que também foi apoiado por nós, está aí na esfera federal. Temos também o senador veneziano, que também foi votado por nós na última eleição. São parceiros nos outros entes da federação que nós vamos estar aí a partir de janeiro, eh, junto com eles, debatendo nossos projetos naquilo que é justamente da alçada de emendas parlamentares, para que a gente possa colocar o nosso plano, nosso projeto em prática. Esse é o nosso objetivo. Com relação à Câmara Municipal, aos 9 vereadores, hoje 11, mas a partir de janeiro 9, né? Tivemos uma diminuição aí por causa da população do nosso município. Nós vamos trabalhar totalmente em parceria e uma coisa que vai acontecer a partir de janeiro é que o vereador ele vai exercer exatamente a sua função perante o Poder Legislativo. Então, nós vamos sim discutir os projetos de lei, nós não vamos mais com aquela prática de colocar projeto de lei no grupo de WhatsApp de 6 horas da noite para ser aprovado às 8 horas, sem o Poder Legislativo, sem os vereadores ter nem a mínima condição de avaliar, nem saber para que é. Isso é inadmissível nos tempos de hoje. E os senhores vereadores, eu tenho até dito aos que são candidatos do meu lado e peço à população que votem nos candidatos da oposição, que todos os seus requerimentos são anseios do povo e devem ser lidos pelo legislativo e voltados para a Câmara Municipal através de projetos. Então, o vereador é um grande contribuidor de uma gestão pública. Não está ali só para ganhar o seu salário e ser mini prefeito, dar exame ou dar viagem, ou fazer isso ou aquilo para o seu eleitorado. O vereador está ali para contribuir com a gestão pública, é estar no meio do povo e trazer os anseios do povo para o prefeito municipal, para ser transformado em projeto e voltar em forma de serviço público para a comunidade. Essa é a parceria que eu quero fazer com os vereadores, todos inclusive. Inclusive, vereadores de oposição que são atuantes, eles ajudam muito o prefeito, porque eles vão exatamente onde está falho e ensinam o prefeito a fazer uma boa gestão. E é isso que eu desejo, se Deus quiser, essa parceria com a Câmara Municipal a partir de janeiro. A gente faz gestão e faz política. É verdade, candidato, exatamente. Candidato, muito obrigado pela sua participação Já aqui. terminou? Terminou, rapaz. Tava Eu bom. sei que o senhor tem um podcast, o senhor tem aí a live. E é importante que o eleitor ele acompanhe as redes sociais dos seus candidatos, Isso. ele conheça suas propostas. Eu acho muito importante. Eu falava aqui, já falei em outras entrevistas. Nesse período eleitoral, a gente sente muito que o eleitor ele gosta da festa, né? Do frio. Do frevo, do carnaval. É muito massa, é muito bom, realmente é bom.
porém, nós também temos que entender a nossa responsabilidade e na hora de decidir o voto é importante que a gente acompanhe entrevistas como essa, acompanhe as lives, acompanhe as redes sociais do candidato, porque muitas vezes pode ser que o candidato não esteja falando um tema de relevância no qual você acredita que é. Então, muitas vezes você chega no canto, candidato, eu queria que você abordasse isso, falasse sobre isso. Então, é muito importante que nós, eleitores, possamos avaliar os nossos candidatos do nosso município. Por isso que nós colocamos aqui entrevista com o seu candidato, né? Então a decisão é sua e é por isso que nós convidamos aqui os candidatos das cidades aqui da nossa região. Fica à vontade para suas considerações finais. Obrigado a você, Luiz, por ter interagido comigo nesta noite, né? Ao meu povo de Barra de Santa Rosa, que pela sua colocação aqui Audiência. está Não é só de Barra, não, nos viu? assistindo. Não é só de Barra, não, então tá, Não, tem tem coisa várias. boa. É o grupo Unitelecom por essa participação e me dirijo a vocês, eleitores, cidadãos barrenses, que vejam realmente a melhor proposta, o melhor projeto político para os próximos 4 anos de nosso amado município. E eu tenho certeza que Barra de Santa Rosa vai saber escolher a opção certa, e a opção certa é votar no 11, é votar em Alisson Corrêa e Rogério Nunes, é votar no novo, é votar numa nova opção, um novo projeto, né? Uma nova liderança, para que o nosso município tenha realmente uma nova roupagem, né? Um serviço público eficiente, que chegue no coração de cada um de vocês. E eu peço encarecidamente, esses últimos dias de campanha, que todo o povo barrense saiba avaliar os dois candidatos que aí estão e escolham pelas propostas. Porque a partir de janeiro é um dos dois que vai governar os destinos dessa terra. Então é preciso ter muito cuidado. O voto de vocês é muito importante, certo? Ele não pode ser trocado por nada nesse mundo. É um voto consciente, é um voto que ninguém sabe, é o voto secreto. Quem decide é você e o seu coração. E tá eu aqui, pronto e preparado, com o projeto prontinho para ser colocado em execução, dependendo único e exclusivamente da grande vitória, se Deus quiser, no dia 6 de outubro, que vai dar com certeza o projeto da esperança, Dr. Alisson Corrêa e Rogério Nunes. Tamo junto, meu povo, a esperança avança.